Olá, pessoal. A pedido de várias pessoas que fazem parte do meu grupo de Zoom, eu vou começar essa série de ensinamentos da Torá, uma paraxá, ou porção da Bíblia por semana, começando com Bereshit, e a gente espera acabar em um ano. Essas lições são baseadas nos ensinamentos do Rabino Lord Jonathan Sacks, que sua memória seja abençoada. O Rabino Sacks decidiu fazer várias séries sobre as porções da semana, porque, entre outros, seguindo os ensinamentos do Chabad, as pessoas devem viver de acordo com os tempos, mas não os tempos modernos. As pessoas devem viver de acordo com a porção bíblica da semana. Isso quer dizer que elas têm que estudar aquela porção e aplicar os ensinamentos dela no seu dia a dia. Como disse, as palavras aqui não são minhas, são do Rabino Jonathan Sacks, que estão disponíveis em inglês, no original, na série Covenant and Conversation, também no YouTube e em seus livros. Ele faleceu no ano passado e deixou um tremendo vazio em nossos corações e em nossas almas. É para honrá-lo e continuar a propagar as suas ideias que estou gravando essa série, que elas possam trazer inspiração para vocês, tanto quanto trouxeram para mim. Vamos então falar sobre o Gênesis da justiça. Existem palavras que mudam o mundo, e as que formam duas frases que aparecem no primeiro capítulo da Torá, no Gênesis, foram as que mais influenciaram uma mudança no mundo, especialmente no mundo ocidental. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, a nossa semelhança, para governar sobre os peixes do mar, os pássaros dos céus, sobre o gado e todos os animais selvagens, e sobre todas as criaturas que se moverem ao longo do solo. Então Deus criou a humanidade, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. A ideia apresentada aqui é talvez a mais transformadora em toda a história do pensamento moral e político. É a base da civilização ocidental, que tem como ênfase única o indivíduo e a igualdade. Está por trás das palavras de Thomas Jefferson na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que disse: consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais e são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis. Mas essas verdades são tudo menos evidentes. Elas teriam sido consideradas absurdas por Platão, que dizia que a sociedade deveria se basear no mito de que os humanos são indivíduos divididos em pessoas de ouro, prata e bronze. E isso é que determinava o status deles na sociedade. Ou Aristóteles, que dizia que alguns nascem para governar e outros para serem governados. Palavras revolucionárias não fazem sua mágica do dia para a noite, no entanto. Como o Rambam, o Maimônides, explicou no seu Guia para os Perplexos, as pessoas levam muito tempo para mudar. A Torá funciona nesse meio tempo. Ela não aboliu a escravidão, mas deu início a uma série de ordenamentos que, com o tempo, levou à abolição da escravidão. Principalmente o Shabat, quando todas as hierarquias de poder ficam suspensas e os escravos começaram, então, a ter um dia por semana de liberdade. As pessoas demoram a entender as implicações das ideias. Thomas Jefferson, ele próprio, campeão da igualdade, era dono de escravos. A escravidão não foi abolida nos Estados Unidos até a década de 1860, e só aconteceu depois de uma guerra civil. E no Brasil, que foi o último país a abolir a escravidão, só aconteceu isso em 1888, ao custo da monarquia. E como Abraham Lincoln apontou, os defensores da escravidão, bem como seus críticos, citaram a Bíblia para defenderem suas causas. Mas, eventualmente, as pessoas mudam.
E o fazem por causa do poder das ideias plantadas há muito tempo na mente da sociedade ocidental. O que exatamente está sendo dito nessas frases do primeiro capítulo da Torá? A primeira coisa a notar é que não é um enunciado isolado, um relato sem contexto. Na verdade, é uma polêmica, um protesto contra uma certa forma de compreender o universo. Em todos os mitos antigos, o mundo era explicado em termos de batalhas dos deuses, em sua luta pelo domínio. A Torá descarta essa forma de pensar completamente. Deus fala e o universo passa a existir. Isso, segundo o grande sociólogo do século XIX, Max Weber, desencadeou o fim do mito e o nascimento do racionalismo ocidental. A Bíblia criou uma nova maneira de pensar sobre o universo. A ideia central, tanto para o mundo antigo, do mito, quanto para o mundo moderno da ciência, é o poder, a força, a energia. Isso é o que está significativamente ausente em Gênesis 1. Deus diz, haja e há. Não há nada aqui sobre poder, resistência, conquista ou jogo de forças. Em vez disso, a palavra-chave da narrativa, a palavra que aparece 7 vezes, é totalmente inesperada. É a palavra tov, bom. Tov é uma palavra moral. A Torá em Gênesis 1 está nos dizendo algo radical, que ele é um guia moral e ético para a nossa realidade. A própria palavra Torá significa guia, instrução, lei. A pergunta que Gênesis procura responder não é como o universo foi criado, mas como devemos viver. Essa é a mudança de paradigma mais significativa da Torá. O universo que Deus criou e que habitamos não é sobre poder ou domínio, mas sobre Tov e Irá, sobre o bem e o mal. Pela primeira vez, a religião foi revestida em ética. Deus se preocupa com a justiça, a compaixão, a fidelidade, a benevolência, a dignidade do indivíduo e a santidade da vida. Esse mesmo princípio é essencial para entendermos a ideia de que Deus criou a humanidade, a sua imagem conforme a sua semelhança. Essa linguagem não seria estranha aos primeiros leitores da Torá. Afinal, era uma coisa que eles conheciam bem. Era comum nas primeiras civilizações, na Mesopotâmia e no Egito Antigo, considerar certas pessoas como deuses. Eles eram os reis da Mesopotâmia e os faraós do Egito. Nada poderia ter sido mais radical na época do que dizer que não apenas os reis e governantes foram feitos à imagem de Deus, mas todos nós o fomos. Ainda hoje a ideia é ousada, quanto mais numa época de governantes absolutos com poder absoluto. Compreendido assim, Gênesis 1, 26, 27, não é tanto uma declaração transcendental sobre a natureza do homem, mas um protesto político contra as fundações das sociedades hierárquicas de classe, de casta, seja nos tempos antigos ou modernos. Isso é o que torna a ideia mais incendiária da Torá. No fundo, na base, somos todos iguais em dignidade e valor final, pois fomos todos feitos à imagem de Deus, independentemente de cor, cultura ou credo. Uma ideia semelhante aparece mais tarde na Torá em relação ao povo judeu, quando Deus os convidou a se tornarem um reino de sacerdotes, uma nação sagrada, em Êxodos. Todas as nações do mundo tinham sacerdotes, mas nenhuma era um reino de sacerdotes. Todas as religiões tinham indivíduos santos, mas nenhuma afirma que cada um de seus membros é sagrado. Isso também demorou para se materializar. Durante toda a era bíblica, houve hierarquias. Havia sacerdotes e sumos sacerdotes, uma elite sagrada. Mas depois da destruição do segundo templo, cada oração se tornou um sacrifício. Cada líder de oração se tornou um sacerdote. E cada sinagoga, um fragmento do templo.
Um profundo igualitarismo começou a operar logo abaixo da superfície da Torá, e os rabinos sabiam disso e viveram isso. A segunda ideia revolucionária está contida na frase para que governem os peixes do mar e os pássaros do céu. Observem que não há sugestão alguma de que alguém tenha o direito de ter domínio sobre qualquer outro ser humano. Questionar o direito dos humanos de governar outros humanos sem o seu consentimento era, na época bíblica, totalmente impensável. Todas as sociedades avançadas eram assim. Como eles poderiam ser de outra forma? Não era essa a própria estrutura do universo? O sol não governava o dia, a lua não governava a noite, não havia uma hierarquia dos deuses nos próprios céus? Já está implícita aqui a profunda ambivalência que a Torá mostraria em relação à própria instituição da realeza da monarquia, o governo do homem sobre o homem. A terceira implicação está no puro paradoxo de Deus dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Às vezes esquecemos, ao ler essas palavras, que no judaísmo, Deus não tem imagem ou semelhança. Fazer uma imagem de Deus é transgredir o segundo dos 10 mandamentos e ser culpado de idolatria. Moisés enfatizou isso na revelação no Sinai. Ele disse: você não viu nenhuma semelhança, você só ouviu os sons das palavras. Deus não tem imagem porque ele não é físico. Ele transcende o universo físico, porque o criou. Portanto, ele é livre, sem restrições pelas leis da matéria. Isso é o que Deus quis dizer quando disse a Moisés que seu nome é eu serei o que eu serei. E mais tarde, quando, após o pecado do bezerro de ouro, ele disse, eu terei misericórdia de quem eu terei misericórdia. Deus é livre, e ao nos criar a sua imagem, também nos deu o poder de sermos livres. Este, como a Torá deixa claro, foi o presente mais fatal de Deus. Dada a liberdade ao homem, os humanos a abusam. Adão e Eva desobedecem à ordem de Deus, Caim mata Abel. No final da Paraxá, nos encontramos num mundo prestes a ser destruído pelo dilúvio, pois ele está cheio de violência, a ponto de Deus se arrepender de ter criado a humanidade. Esse é o drama central do Tanar e do judaísmo como um todo. Vamos usar nossa liberdade para respeitar a ordem ou usá-la indevidamente para criar o caos? Honraremos ou desonraremos a imagem de Deus que vive no coração e na mente humana? Essas não são apenas questões antigas. Elas estão tão vivas hoje como sempre estiveram no passado. A questão levantada por pensadores sérios, desde que Nietzsche argumentou a favor do abandono de Deus e da ética judaico-cristã, é se a justiça, os direitos humanos e a dignidade incondicional da pessoa humana são capazes de sobreviver apenas por razões seculares, que nada tem a ver com a fé. O próprio Nietzsche achava que não. Em 2008, o filósofo de Yale, Nicholas Waldersdorf, publicou uma obra magistral argumentando que nosso conceito de justiça, o conceito que temos no Ocidente, se baseia na crença de que todos nós temos um valor grande e igual. O valor de termos sido feitos à imagem de Deus e de sermos amados redentivamente por Deus. Não existe, ele insiste, nenhuma base lógica secular sobre a qual uma estrutura semelhante de justiça possa ser construída. Isso é certamente o que John Kennedy quis dizer em seu discurso de posse quando falou das crenças revolucionárias pelas quais nossos antepassados lutaram, que os direitos do homem não vêm da generosidade do Estado, mas da mão de Deus. Ideias importantes fizeram do Ocidente o que é. Ideias como os direitos humanos, a abolição da escravidão, a igualdade de valor para todos e a justiça baseada no princípio de que o direito é soberano sobre o poder. Em última análise, tudo isso derivou da declaração do primeiro capítulo da Torá,
de que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro texto teve maior influência sobre o pensamento moral, nem qualquer outra civilização jamais teve uma visão mais elevada do que somos, cada um de nós, indivíduos criados à imagem de Deus. Shabbat Shalom.